Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o verdadeiro líder no campeonato da cultura popular, tudo graças a estes pontas de lança da telefonia pop, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana, imaginem, vamos falar de desporto, tudo por causa do cinema, mas também por causa da vida real, e é por esta que vamos começar. Temos futebol pop na Boa Dica. Para quem não está a par, não sei, há sempre alguém que não está a par, aqui segue informação fundamental, dedicado especialmente ao Pedro Buxeri Mendes. O Sporting venceu o Campeonato Nacional de Futebol, ficou decidido no passado fim de semana. Pedro vai dizendo que sim com a cabeça. E a propósito, para quem também não tenha reparado, houve festejos. O maior deles aconteceu no Marquês de Pombal, em Lisboa. Milhares de pessoas na rua, redes sociais repletas de publicações, talvez até as do Pedro. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. A pessoa ideal, não é? Sim, pronto, clubismos à parte. Acho que os nossos queridos ouvintes vão perceber as cores que aqui se tratam. Esta coisa de vitórias de clubes de futebol é um evento de tal maneira pop e importante que depois não estar presente não é hipótese. Estamos a falar de verdadeiros adeptos. É preciso estar... Será que existe aquele fear of missing out que às vezes nos assola em alguns eventos? Provavelmente sentimos nós, ou cada vez mais nos tempos recentes. É curioso porque quando falas com pessoas mais velhas, e eu recordo-me falar disto com os avós, e mesmo com os meus pais, eles achavam isto estranhíssimo, esta coisa de, seja qual for o clube, de seres campeão e de repente ires para a rua festejar e haver um ajuntamento. Porque eles diziam, no nosso tempo as pessoas ganhavam, nós íamos jantar, íamos para casa dormir. Víamos mais uma mini e pronto. Não só porque era normal ganhar, não é? No caso de alguns clubes em particular, não necessariamente... Eu sabia que isto ia começar a descambar. Mas havia de facto um hábito, e portanto as pessoas não achavam absolutamente extraordinário nem necessário fazer parte desse ajuntamento, quer dizer, era uma coisa, é de facto uma fabricação relativamente recente. Eu ainda me lembro de alguns festejos mais recentes, não foram assim há tanto tempo, talvez até 2010 por aí, em que havia uma certa espontaneidade, na medida em que não havia tantas restrições. Não havia palcos. Não havia controle de segurança. Não havia baias de segurança, mas atenção, eu percebo perfeitamente que esse tipo de... Sim, exato, certo. De condicionantes tenham que ser acauteladas até por razões de segurança, porque estamos a falar de facto de um ajuntamento considerável de pessoas. E também terás visto coisas pouco agradáveis em alguns desses festejos. Certamente, seguramente. E quiçá ter fomentado algumas, nunca se sabe em que circunstâncias está nesses particulares momentos, mas compreendo perfeitamente esse entusiasmo e obviamente tenho noção que hoje este espetáculo envolve aqui uma série de variáveis. Temos desde videomapping, acrobacias aéreas, as pessoas que vendem isto ou aquilo, quer dizer, não é simplesmente, não é bem um festival de verão, mas acaba por ser um momento de celebração com espetáculos também, com atuações ao vivo. E portanto, isto das redes sociais também depois dinamiza tudo isso, não é? E provavelmente coloca em cima neste caso específico do clube vencedor, pois uma responsabilidade de estar à altura, não é? Porque isto depois vai... No fundo é uma grande ativação de marca, não é? Ou reativação de uma marca que já existe e depois aqui tem um momento alto que obviamente tenta capitalizar perder este isso. momento de marketing, não é? Sim, e depois obviamente as pessoas querem participar, não só porque estão imensamente felizes, que é natural e compreensível, não é? E os parabéns aqui para o Pedro, que ainda deve estar jubilante com este triunfo. Mas querem participar, nem que seja à distância, não é? A ver pela televisão, que também é uma importantíssima a dar conta, a televisão e a rádio, e nós aqui também fizemos essa cobertura. Eu aliás, no outro dia comentava contigo que me coube fazer uma entrada de live blog, a dizer que começaram os festejos do Sporting. Nunca nos meus momentos mais... Nunca planeaste isto. Nunca planeei isto, mas sobrevivemos a estas coisas e cá estaremos para o ano. Parece que foi uma maldição lançada aqui pelo amigo Pedro Buxeri Mendes. Pedro, estás com boa pele, estás luminoso, reluzente, não é? Radiante. Foste para o Marquês? Não. Claro. Estas celebrações no Marquês em Portugal devem-se ao Sporting. Quando na época 99-2000 o então capitão de equipa, o Jordanov, um dos capitães, colocou um cachecol no pescoço da estátua. Portanto, é uma coisa bem mais recente do que parece. Mas, de qualquer das formas, o futebol nas sociedades contemporâneas, não querendo ser aqui demasiado chato, ocupou o lugar de outro tipo de celebrações noutras alturas, não é? Antigamente havia as festas dos santos e as festas da agricultura, os solstícios, os equinócios, essas coisas.
depois deram em natais, não é? No Natal. Alguns deles, sim. E agora as pessoas, ou todos nós que vivemos em grupo e em conjunto, temos uma necessidade, ainda que não o saibamos ou que não tenhamos essa racionalização, de às vezes estar juntos, não é? Pronto, e neste caso, o ano passado foram as Jornadas Mundiais da Juventude, não é? E também a vitória do Benfica no campeonato. Este ano a do Sporting, e para o ano já sabemos que, independentemente, seja qual for o clube que ganhe, mesmo que seja o Porto, em princípio teremos mais gente no Marquês. Deixa-me só dizer que eu acho um pouco estranho que se tolere tanto barulho numa capital europeia de madrugada. Acho estranho que a sociedade tolere isso, que acha-se normal. Mas acontece em todas, não é? Não sei, não Por tenho exemplo, certeza. em Espanha parece-me que é igual, em Itália... Não tenho bem a certeza, mas é um pouco bizarro. É um pouco bizarro. Não estou a dizer que é mau, estou a dizer que é um pouco bizarro. Mas isso também tem a ver com a importância que o futebol tem, não é? Sim, claro, mas é um pouco tens isso bizarro. com os mesmo Santos assim, também, um não é? pouco Tu tens, nesse caso tens um mês de festa. Mas não e há tens pessoas que foguetes estão no Marquês às 2h30 da manhã, acho eu. Sim, mas é por isso que o Sporting só ganha uma vez por ano Pedro, pelos cenários. não tem a ver com o Calma, Sporting. não. Não temos porque ainda ninguém se lembrou. Pronto. Se calhar agora... O futebol, de facto, é central na sociedade portuguesa e nota-se cada vez mais. Nós notamos agora, em 2024, que há muitas mulheres, raparigas, mulheres jovens, mulheres mais velhas, mas sobretudo malta mais nova, quase em paridade, enfim, com os rapazes da mesma idade. No meu tempo, quando eu tinha 20 e tal anos, não havia, as miúdas não iam festejar o futebol, se calhar nem sabiam o que era uma bola, é o que nós achávamos nessa altura. E, portanto, o futebol é cada vez mais central na vida das sociedades modernas. Não me parece que seja uma coisa má. Pronto. Também porque podia ser pior. E tal, a alienação e não sei o quê. Mas é bom que as pessoas possam alienar de vez em quando. Óbvio. Não é? Creio eu. São mecanismos de escape e pronto. Eu ainda me lembro do Mundial de junho de 1991. Vocês provavelmente não se lembram. Não, então, mas isso não foi o que ganhámos? Sim, Foi? sim. Oh, meu amigo. Caramba, esse também... Então o Tiago sabe isso. Até eu estou a par. O vetusto Pedro Buxeri Mendes. Não, e eu lembro-me que tinha bilhetes para essa final, mas não havia metro. O metro estava tão lotado que não conseguia ir ao jogo. Mas acho que bateu o recorde de espectadores. É um pouco como hoje, não é? No fundo, Não, mas, ou seja, não é de agora esta coisa do usar o futebol ou celebrar através do futebol. Porque é inequívoco, ou seja, é inequívoco que o Sporting ganhou, é inequívoco que a seleção ganhou ou não ganhou, é inequívoco que o Benfica ganhou ou não ganhou, enfim. E eu acho que essa falta de dúvida, essa ausência de dúvida, a ausência de essa certeza total, absoluta, quase uma certeza científica, ou aliás, uma certeza científica, porque de facto ganhou mesmo, é uma espécie de autorização para extravasar as emoções por completo. Enfim, como passagem de ano ou o que for. Ou seja, nós ao termos uma oportunidade inequívoca de nos soltarmos em conjunto e uma ocasião reconhecida por todos, isso acaba por acontecer. E obviamente o futebol é uma realidade altamente profissional que, como tal, sabe aproveitar os meios contemporâneos, inclusive o raio das redes sociais e as internets, e pronto, e propaga, não é? A única certeza que temos é que para o ano, aliás, se Portugal for campeão na Europa este ano, daqui a uns meses haverá Marquês outra vez, creio eu. Estás confiante? Acho que há essa possibilidade, mas não estou confiante. Mas acho que isso A última vez foi na Alameda, não é? Os Sim. festejos. Quer dizer, percorreram a cidade, não é? Mas Sim. foi na Alameda. Porque havia aquele estádio virtual, não é? O jogo era a projetado. Praça Sony. O Jumbotron. O Jumbotron possível. Bruno Vieira Amaral, aqui outra dimensão desta questão é até que ponto, por um lado, até que ponto o jogador de futebol hoje consegue ser uma estrela pop ao nível, por exemplo, de uma Taylor Swift ou de um Harry Styles, e até que ponto é uma... Ao nível, quer dizer, não, desculpa, tens de inverter isso. Se a Taylor Swift consegue ser uma estrela pop ao nível do Cristiano Ronaldo. Muito bem. E até que ponto... mas qual é a diferença entre uma estrela pop, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, e jogadores, e eu tomei nota, e estes nomes, atenção, são antigos, e eu sabia de cor estes nomes. Eusébio, Bobby Charlton, George Best, Beckenbauer, Cruyff e Maradona. Eu consegui fazer isto sozinho. Não, eles já eram estrelas pop na sua época, o George Best. Exatamente. A questão... E a dimensão, e com o mediatismo, a dimensão mediática da época.
Hoje o George Best seria o Cristiano Ronaldo, quer dizer, não sei se em todos os aspectos, acho que o Ronaldo não gosta muito de álcool, ou detesta mesmo, não bebe álcool. E o George Best gostava O George Best só bebia álcool. Portanto, há essa diferença. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás ainda em relação aos festejos, porque eu creio que se criou uma espécie de competição dos festejos, claro. Ou seja, uma competição paralela. É um outro campeonato, não é? E que no caso de Benfica e Sporting constitui também a reivindicação da cidade para o clube. É como ires com um estandarte e cravar o estandarte naquele território para o reclamares como teu. É o catch the flag. Porque aquilo que o Pedro disse é verdade. Os festejos no Marquês, que eu me lembro, e creio que estamos os dois certos, começam no ano 2000. O Sporting já não ganhava o campeonato há 18 anos. E nessa noite percorre toda a baixa da cidade e as pessoas juntam-se desde o Marquês até ao Rossio, e os jogadores são recebidos e passeiam no autocarro pelas ruas da cidade. E o Benfica nessa altura, o Sporting ganha novamente 2 anos depois, o Benfica nessa altura não ganhava nada. E sentiu-se um pouco como se o Sporting tivesse reivindicado para si a cidade, ao dizer, não, nós é que festejamos aqui. E quando o Benfica ganha o campeonato em 2005, parece haver ali ainda uma certa dúvida. Será que devemos festejar aqui ou não? Já tinhas a taça em 2004, um bocado. Não ganhavas há muito tempo. Exatamente, mas não foi. Eu lembro-me das piadas na altura por causa dos cascóis cheios de pó. Mas havia o que é que havia antes? Festejava-se, invadia-se o campo, não é? Quando o clube era campeão, se estava em campo, e depois as pessoas saíam à rua e buzinavam, e andavam ali no Marquês às voltas a buzinar, e em muitos outros locais. E a partir daí, dessa altura, criou-se uma espécie de competição para ver quem é que se apodera do Marquês de Pombal. Inicialmente estava associado ao Sporting, depois o Sporting deixa de ganhar, o Benfica tem uma série de vitórias e conquista aquele território. Eu lembro que agora, quando o Sporting voltou a ser campeão em 2021, houve muitos adeptos que defendiam que os festejos deviam ser no estádio de Alvalade e não. Aliás, em 2000 também foram no estádio de Alvalade. Começaram por ser no estádio de Alvalade. O Sporting ganha o campeonato, conquista num jogo contra o Salgueiros, no Porto, e juntam-se todos no antigo estádio de Alvalade e depois é que fazem o desfile pelas ruas da cidade. Salgueiros. Houve quem dissesse agora, em 2021, que não, o Sporting não devia ir para o Marquês, devia festejar no seu estádio. Mas é irresistível, até porque depois se compara quem é que consegue encher mais, quem é que dá o maior espetáculo visual para as televisões, quem é que consegue pôr mais adeptos, que festa é mais animada. E isto é uma disputa paralela. Em relação aos jogadores e ao estatuto pop, sim, hoje são estrelas pop. Claro que isto tem que ver também com as características, com a personalidade de cada jogador. Haverá uns que exploram mais esse lado, outros exploram menos, outros são marcas e assumem-se totalmente como marcas, e são marcas globais ao nível de qualquer estrela pop, e eu diria até mais, porque hoje, claro que há o fenómeno Taylor Swift e outros, mas não tens aqueles reis e rainhas da pop com o impacto global que tinhas nos anos 80, e aí sim havia uma grande diferença entre as superestrelas do espetáculo, da música, do cinema, e as do futebol, apesar de um ou outro fenómeno como o do Maradona em que podiam rivalizar. Mas hoje eu acho que está tudo dentro do mesmo caldo. Muito bem. Antes do final da primeira parte, vamos começar aqui a lançar as sugestões da semana com o post-it. Maria Ramos Silva, tu queres falar-nos de um livro, Morte na Floresta e Outras Histórias. Sim, é uma bela edição da Cotel, com tradução do Paulo Faria, um conjunto de contos do Sherwood Anderson. Isto foi escrito originalmente em 1933 pelo escritor norte-americano. Ele cruza aqui, como já perceberam, o final do século XIX e início do século XX, portanto há algum tempo.
inspirou toda uma legião de escritores, como o Hemingway e o Faulkner. E se não conhecem, devem conhecer já. Este senhor tem uma morte absolutamente absurda. Ele engasgou-se com um palito de um cocktail, que é uma coisa que me poderia perfeitamente acontecer. Portanto, imagino perfeitamente uma situação destas. Mas, para além de ser conhecido... Mas que idade é que... Não vou entrar em mais detalhes, porque é uma coisa que me faz alguma confusão. Pronto. Mas vais ler ao Google, Tiago. Foi no Panamá. Pronto. Se te conforta. Está tudo certo até agora. Está tudo certo. E pronto, e à margem disto vale muito a pena conhecer as histórias deste senhor. Portanto, por favor, vão ler. Deixem um bocadinho o Sporting então, e vão ler. Sempre a chatear aqui o amigo Pedro. Pedro Buxeri Mendes, queres falar-nos de uma série chamada Apples Never Fall, na Sky Showtime? Sim, é uma série com... Isto é mistério, não é? É uma série com ricos brancos, pessoas que vivem bem, que é um género por si só, não é? Temos o exemplo do White Lotus. Está muito na moda, não é? Esse género. Sempre esteve. Sempre tivemos o núcleo dos brancos ricos e bonitos, e elas e eles, e depois têm imensos amantes e imensos segredos. Os ricos parecem sempre ter muito mais segredos que os pobres, não sei se já reparaste. Porque os segredos já encaram, talvez. Não sei. E esta série não é a melhor série do mundo, é baseada num livro, num romance, é com Annette Bening e com o Sam Neill. O Sam Neill, que tem mais de 70 anos e parece ter para aí tem um ótimo aspecto. 40. O que é que se passa? Tem um aspecto é como nós, Tiago. e no fundo é uma família de ricos, etc, etc. E a mãe desaparece. Tchan. Epá. Está na Sky Showtime. Foi beber um cocktail ao Panamá. Sim. Agora até fiquei um pouco baralhado. Bruno Vera Amaral, esta semana vais falar na primeira parte. Só para contrariar as tradições. Eu nem sei como é que se diz este título. Ajuda-me aqui. É uma coisa que o caso Utro. Utro. Isto é true crime, não é? Diz lá a verdade. É true crime. Não é? Não, pronto, pensei que fosse. É mesmo. Olha, é um documentário em 4 partes na Netflix sobre um caso de abuso de crianças. Então é true crime, sim. Então era o que eu estava a dizer. Não, quer dizer, não, mas sim, mas isto é mais centrado no julgamento do que seria uma suposta rede de abuso de crianças, mas que tem aqui uma série de reviravoltas e de mentiras, de enganos, que dão uma dimensão diferente, deram uma dimensão diferente a este caso. Foi um grande escândalo no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000 em França, um julgamento mediático, muito mediático, e que foi um escândalo na altura, um escândalo judicial, porque, eu não quero estragar quem vai ver a série, porque houve aqui muitos erros, foram cometidos muitos erros na investigação, os acusados não foram propriamente, não viram os seus direitos protegidos pela acusação e pelo juiz de instrução. Enfim, é um caso que tem algumas semelhanças com outra da mesma altura, nosso, o caso Casa Pia, em contextos muito diferentes, mas há aqui alguns pontos de contacto, e quem vir a série irá perceber isso, e é um trágico caso de verdadeiro abuso, não é? Com crianças que foram vítimas de abusos, mas também de acusados que foram vítimas de um sistema que a certa altura perdeu ali os travões e resultou na condenação de pessoas inocentes, e acompanhar como esse processo foi desenrolando é muito instrutivo, tristemente instrutivo. Muito bem, final da primeira parte do Pop-Up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Que era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios de raiva. Esta é a Operação Papagaio, o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Uma emissão pirata declarando o fim do fascismo e esperando uma revolução. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos entre desportos e desportistas, também isto é cultura popular, e temos andado por aqui também porque ficou decidido no fim de semana o Campeonato Nacional de Futebol. Não quero mais repetir, sobretudo para alguns aqui presentes. Ganhou o Sporting. Comecemos esta segunda parte com uma pergunta aqui aos nossos três amigos. O que eu gostava de saber é, eu tenho sempre a ideia de que há estrelas e pessoas que merecem reconhecimento pop no mundo do futebol e que não são o Cristiano Ronaldo, ou não são, enfim, as estrelas mais mediáticas. Eu não vou entrar em nomes porque não é o meu campeonato. E o que eu vos pedi era que pessoas são uma pessoa ou várias que vocês usariam agradavelmente numa t-shirt e que se calhar não são figuras do futebol assim tão conhecidas, mas têm uma história e uma glória muito pessoal que merecia ser descoberta. Maria Ramos Silva, tu tens alguém que cumpre estes requisitos? Conheces algum nome? Tenho, não é um nome obscuro, muito pelo contrário, eu podia ter escolhido um nome obscuro, mas preferi falar de alguém que eu acho que saiu do meu clube de uma forma discreta, demasiado discreta, que a certa altura, durante muito tempo, foi conhecido como um tosco, mas como diria Quincinho, já era o nosso tosco, e era um ótimo tosco. Grandes referências, todas, Sim, estou a adorar. Será que o Pedro consegue adivinhar até agora quem é aquele? O Bruno talvez. É talvez o Oscar Cardoso. É verdade, sim. E eu acho que, sobretudo, as circunstâncias atuais tornam isto ainda mais mais oportuno, esta lembrança. Sobretudo quando vamos ao YouTube e eu posso não ter visto aquele vídeo com os 172 golos de Oscar Cardoso. Não são mais de 15 minutos, também é uma coisa que não ocupa muito tempo. Mas é algo que eu penso que saiu de uma forma muito pouco agradecida, ou seja, acho que fomos muito ingratos no momento da saída, não fizemos uma despedida à altura e, portanto, é alguém que merecia uma t-shirt minimamente simpática. E tu usarias agradavelmente essa t-shirt? Eu já uso, mas sim. Mas, se não estou em erro, é o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica. Eu penso que sim, pelo menos entre 2007 e 2014, acho que 19, 20 golos por época não é mau, não é? E dava muito jeito este ano, tinha dado muito jeito. Pedro Buxeri Mendes, primeiro, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre o Oscar Cardoso. O Taquara, não é? Taquara. Ainda joga, não é? Taquara são aquelas canas, não é? Sim. Ainda joga ou não? Não sei. Acho que ainda joga no Paraguai. Olha, eu quando era garoto, nos anos 80, eu sofria muito com o Sporting, porque o Sporting deixou de ganhar, não é? Nós não sabíamos que iríamos ficar tanto tempo sem ganhar e, portanto, a cada ano que ia passando, ficávamos mais aflitos de quando é que voltaríamos a ganhar. E eu sofri muito, eu tinha pósteres dos jogadores e pronto. E depois, como sempre tive a mania que era do contra, e não digo isto como se fosse um elogio, como a maior parte das pessoas diz, não é? É uma forma de afirmação. Como se fosse uma virtude. Exato, não é uma virtude, é só uma forma de afirmação como outra qualquer. Gostava assim de uns jogadores singulares e eu gostava muito de um argentino que jogava no Equador, chamado Salcedo, que já morreu, porque eu achava que ele é que iria resolver os problemas do Sporting, mas ele nem sequer conseguiu ser muitas vezes titular. Estamos a falar de que idade, Pedro, mais ou menos? 86, 87, por aí. Eu tinha 16, 17, okay. 85, mas 86, 87, por aí. E, portanto, talvez escolhesse esse. Embora, há aqui uma coisa que talvez seja de dizer em relação às perguntas da primeira parte, que é, o futebol precisa destes nomes. Por exemplo, claro. Se eu for o dono da Liga Espanhola, eu se quiser vender os direitos da minha Liga para a Índia, ou para a China, ou para o Vietnã, posso cobrar mais se lá tiver o Messi e o Ronaldo a jogar do que se não tiver. Não é? Exato. E às vezes nós temos uma relação só apaixonada com a coisa, não é? Mas há aqui uma coisa muito, uma dimensão de negócio, não é? Ou seja, a Liga Portuguesa torna-se mais valiosa quando o Di Maria está a jogar em Portugal, por exemplo, porque é um campeão do mundo, ou o Otamendi. Independentemente de ele ser bom jogador ou não, ou o que for. E essa questão das estrelas dá essa dimensão mais global e mais valiosa ao futebol. Portanto, é mais provável, se houver um jogador global, é mais provável que os jogos dele passem em todo o mundo do que se forem. Aliás, nós notamos que, por exemplo, a Champions League, agora não me interessa tanto, quase não me interessa de todo,
porque não joga nem o Messi, nem o Ronaldo, e pronto, e não foram substituídos. O mesmo aconteceu com o El Clássico. Exatamente, O o Real Madrid exatamente. perdeu muito valor depois da saída dos dois. Exato. Certo. Valor dramático, valor cénico e valor de negócio também. Comercial. Pronto, então a minha escolha seria esse argentino que já morreu, chamado Salcedo. Muito bem. Bruno Vieira Amaral, qual a tua escolha para a estrela pop? Olha, por eu reconhecer? estava a ouvir com muita atenção o Pedro e ele Como disse sempre, uma coisa aliás. que eu mandaria estampar numa fotografia, Até me assustei numa agora. t-shirt, com a imagem do Pedro, assim, em stencil, não é? E era hashtag sofri muito. E seria... Não, agora... Mas a agora é sério, um grande campeão. Isso agora acabou. Não, sofri mesmo muito. E, aliás, Todos nós sofremos a dada altura. Claro. Os do Porto Sim, sofreram claro. muito pouco, aqueles da nossa Têm geração. sofrido muito pouco. Sim, da nossa geração não sofreram todo, porque o Porto Eu espero que sofram agora. é dominante. É dominante desde os anos 80, princípios dos anos Há 80. falta de representatividade neste painel, não é? Há um bocadinho, mas pronto. Mas estamos a pensar em vós, adeptos do Porto. O Pedro estava a falar dos anos 80 e uma coisa muito curiosa ali nos anos 70, 80, era a quantidade de treinadores estrangeiros que agora desapareceram praticamente do futebol português e tinham nomes que... eu lembro-me da sonoridade dos nomes. O Keith Birkinshaw, que foi treinador Bom nome. do Sporting, e o John Toshak, o John Mortimer, o Malcolm Ellison. Tem todos os nomes de cavaleiros, não é? Não é, isto é, ou parecem, podiam ser dos Monty Python, não é? Isso. Malcolm Ellison, Eric Idle, John Cleese, Jimmy Hagan. Não, eu ia escolher, agora mesmo a sério, o jogador que eu escolhia para ter assim numa t-shirt, porque acho que é um personagem absolutamente singular no nosso futebol, é o Rafa. O Rafa. Mas espera aí, mas esse ainda punha, joga? punha assim a cara dele numa t-shirt e por baixo a dizer ser feliz. Porque ele está sempre com aquele ar infeliz, ou muitas vezes inexpressivo, sem exteriorizar qualquer tipo de emoção. E é um jogador muito peculiar, é misterioso, e isso também isso dá valor, ou seja, por não se expor tanto e por ter aquele certo lado enigmático, acaba por ser um herói que é um anti-herói. Mas é bom Um jogador? anti-herói que é um herói. Aprecias o jogador? Ou... Eu gosto do Rafa. Eu sei que neste momento os adeptos do Benfica quase nenhum deve partilhar desta opinião, mas acho que é um bom jogador. O que é que se pode acusar o Rafa? Parece que lhe falta aquele nervo, aquela emoção. Isso é quanto a mim, aquilo que o torna tão interessante. Enquanto jogador de futebol, neste contexto em que se pede muita expressividade e raiva e fúria, e ele é o oposto disso, é a antítese completa dessa ideia do jogador de futebol moderno. Muito bem, vamos rapidamente mudar de modalidade, até porque na semana passada estreou-se o filme Challengers, é o filme de Luca Guadagnino, que tem aquele nome muito engraçado de dizer, e que conta a história de um triângulo amoroso entre jogos e cortes de ténis. Maria Ramos Silva, eu sei que tu viste o filme, é um filme... É um belo filme. Podemos dizer que é um filme sobre ténis, o ténis é protagonista? Não é, e não é. O ténis é um pano de fundo, não é? Como quase sempre. Tu punhas as coisas de outra forma, não é? Mais sobre as relações entre as pessoas, como normalmente são os filmes, depois o resto tudo à volta. É como o Notting Hill, não é? Também não é um filme sobre livrarias. Pois. Mas aqui há mais ténis do Não, que há mais livrarias do ténis, Notting Hill. porque eu acho que quem vive intensamente o ténis, e não é preciso necessariamente jogar ou treinar, irá identificar-se provavelmente com aquela sanguinidade. A Portanto, dinâmica. há ali uma tensão e há ali uma volúpia que de facto tu nunca sabes muito bem, e essa ambiguidade é interessante, se estás no plano das relações interpessoais ou se estás no corte ali no frente a frente. Mas estás sempre nessa dinâmica. Eu acho que é um belo filme, muito bem conseguido do ponto de vista da realização, um elenco muito bem escolhido, a Zendaya vai muito bem, o Josh O'Connor também. Acho que consegue ter essa virtude de chamar gente competente e que depois provavelmente também trará uma boa bilheteira, ou pelo menos terá alguma, enfim, gerará algum interesse, mais publicações e tudo mais.
Tem imenso product placement, portanto aquilo deve ter ajudado imenso A faturar. a faturar, foi bem pensado. E é uma ótima história, porque para além do mais de ser bem contada, vai buscar aí um universo que está muito na moda, porque o ténis é uma das modalidades que conseguiu passar nos últimos anos essa barreira de ser estritamente um universo desportivo para se tornar uma competente muito forte do ponto de vista do lifestyle, ao ponto das pessoas comprarem roupa e usarem a roupa que tem essa inspiração, acharem cool ir fazer selfies para as bancadas do ténis, mesmo não percebendo nada de ténis, e portanto há aí de facto uma máquina que começou a funcionar nos últimos anos e que está cada vez mais oleada. O ténis era muito forte nos anos 80 em Portugal, fortíssimo, aliás, era mesmo um dos principais marcadores de modernidade, de que as coisas iam ser modernas e incríveis, porque nós apanhámos no início da década de 80 o Bjorn Borg e o John McEnroe e assistimos a esses jogos. Esses jogos davam em direto na RTP, as finais do Wimbledon. Acho que aquela que é considerada a melhor final de sempre é precisamente a de 81, acho eu. Há um belo filme sobre esse duelo. Entre o Borg e o McEnroe, que eu, as pessoas da minha geração, viam in loco. Nós vimos, pronto, com estes olhinhos que a terra há de comer, assistimos a tudo isso. Em paralelo, em Portugal, aparecem nomes como Nuno Marques e depois, mais tarde, o João Cunha Silva, e havia uma coisa chamada Sport Goofy, que era uma espécie de campeonato com o pateta da Lembro-me Disney. bem. Pronto. E, portanto, houve ali uma craze, não é assim que se diz? Uma mania do ténis durante bastantes anos. Não que nós jogássemos, até porque não haveria muitos cortes, mas o ténis era um sinal de modernidade, de que Portugal também era modernaço. E aliás é interessante que naquela série Os Homens do Presidente, do Dr. Zé Martinho, que decorre em Troia, não sei se estão a ver. Sim. Os Homens da Segurança. Os Homens da Segurança. Exatamente. Os Homens do Presidente é um filme. Sim. Ele no primeiro episódio é logo desafiado para uma partida de ténis com o dono do hotel. E é engraçado ver o jogo. E depois havia umas marcas tipo Mike Davis e Alberto Coronel. Exato. O Alberto Coronel era o importador do Lacoste, já agora. Este homem, de facto, é assim. E agora nós temos uma coisa chamada Power Tennis, não é? Porque as raquetes são diferentes, as bolas são diferentes, eles são muito mais atléticos. Os Borgs e os McEnroes retiraram-se tipo aos 12 anos, já se tinham retirado. E agora jogam muitos mais anos. Eu não consigo muito ver ténis porque a bola anda tão depressa que pronto, não me interessa assim tanto, mas naquela altura interessava-me imenso e era uma coisa incrível ver aqueles jogos. Bruno Vieira Amaral, o ténis é ótimo para dar histórias, por exemplo, no cinema ou na televisão, porque há aquela coisa de, sobretudo, 1 contra 1, não é? Dá para personalizar protagonistas. Ou dirias que ainda há por aí desporto que modalidades que mereciam alguma atenção na hora de fazer obras de ficção? O curling, talvez. O curling era capaz de dar. Eu gosto muito daquele filme. Tenho algumas dúvidas em relação ao curling. O xadrez dá, não é? Ah, O xadrez? Não, porque aqui, vamos lá ver, estamos a falar de coisas diferentes, porque uma coisa é os desportos que são mais fotogénicos ou cinegénicos. Sim. Por exemplo, o automobilismo não, é muito cinegénico, tem perseguições, não é? E tem a máquina, não é? A força da máquina. A velocidade, a grande velocidade. Aliás, as perseguições automóveis no cinema são um subgénero do cinema, e há perseguições como a dos Incorruptíveis contra a droga que valem quase todo ou do Bullet, sim. Que ficaram famosas e são coisas à parte quase dentro desses filmes. E claro, se vais filmar carros a alta velocidade, isso é cinematográfico. E o ténis também poderá ser, porque tem essa distância, tem o campo contra campo, tem essa distância entre os dois oponentes, e a passagem das bolas. Aliás, uma cena do Desconhecido do Norte Expresso, do Hitchcock, que é adaptado do livro da Patricia Highsmith, em que é criada a tensão, porque ele precisa de sair do jogo a determinada altura, e o jogo continua. E é uma das formas do Hitchcock criar o suspense, e portanto por esse lado é cinematográfico. E há outros desportos que, não sendo cinematográficos, o movimento em si, ou pode ser o xadrez, mas podem ter histórias interessantes, e aí vale qualquer desporto, é válido para qualquer desporto. Quanto à essência do desporto, que é o resultado,
é impossível ao cinema competir com as transmissões em direto, porque há as transmissões televisivas, porque a essência é a incerteza, não é? É o que faz a diferença, e há também uma carga de espontaneidade, de improviso no desporto, que quase por inerência é impossível de reproduzir no cinema. Aliás, se vocês pensarem em filmes sobre futebol, eu vou usar o futebol porque é o desporto que nós vemos mais em televisão, certo. Mas se pensarem em alguns filmes sobre futebol, pensem naquelas cenas de jogos, não é? E pensem como aquilo é penoso de ver, porque se sente claramente que é falso, é artificial, está encenado e não resulta bem. É possível fazer isso, que seja menos artificial, noutros desportos, como por exemplo o boxe, que talvez seja o desporto até mais cinematográfico, porque tem a questão da disputa, do 1 contra 1, e também da violência, também muito cinematográfico. Para além disso, há sempre muitas histórias humanas à volta dos pugilistas. Aliás, um dos grandes filmes da história do cinema é um filme sobre boxe, que não é um filme sobre boxe, que é o Alô de Nucais, do Elia Kazan com Marlon Brando. Portanto, há aqui estas duas dimensões. Há desportos que serão muito cinematográficos, mas que, na verdade, depois perdem um pouco se não tiverem a resistência de uma boa história. E há outros que até podem nem ser muito telegénicos, fotogénicos, mas que as boas histórias acabam por redimi-los, mas aí não é sobre o desporto em si, sobre o movimento. É a história, não é? É a história e pode ser qualquer desporto. Muito bem, antes de irmos embora, vamos lá viajar no tempo, porque isso é que era bom. Pergunta para os três amigos, digam-me um filme desportivo da vossa preferência e porquê? Maria Ramos Silva, tu escolheste o filme Ruth. Sim, não é necessariamente o meu filme preferido, mas conta a história de um dos acontecimentos que eu acho que, do ponto de vista futebolístico, e não só, lá está, é um daqueles exemplos em que é redutor falarmos só da questão. A categoria filme desportivo aqui é uma coisa abrangente. É porque filmas um período histórico que vai ali aos anos 60, o tempo ainda da ditadura, e depois porque é uma história absolutamente extraordinária, é uma daquelas mesmo maiores da vida, que se nós tivéssemos uma indústria tipo Hollywood seria um mega blockbuster. É filmada por António Pinhão Botelho e conta a história da vinda do Eusébio para a metrópole, não é? Na altura ainda um garoto, um miúdo, no bairro da Mafalala, em Moçambique, ingênuo, uma promessa, uma glória que há quem perceba identificar esse talento, e depois dessa luta, essa disputa entre dois clubes, os principais clubes do país, e a forma como vem, quer dizer, é uma história absolutamente extraordinária, que tem ecos até hoje, não é? Nós ainda hoje podemos discutir. Ainda se discute o tema. Ainda se discute, claro. De uma forma muito simplista, podemos dizer, enfim, como o dia em que dois talhantes do Benfica tramaram o Sporting, mas é muito mais vasta do que isso, e é de facto uma história absolutamente genial. E que altura completamente, do sim, Portugal, eu acho que é completamente, é um bocadinho imaginar aquela, e voltando ao ténis, aquele momento do match point. Do match point, se a bola se a aliança, vai para o outro lado. Exatamente, naquele caso não há aliança, mas a bola podia ter desequilibrado completamente a história, é verdade. Do Eusébio, a história do Eusébio, não é? Exato, Eusébio, sim. Tal e qual. Calma, Pedro, calma. Não, eu acho que não disseste a palavra Eusébio, por isso é que estava aqui a... Pedro, tu escolheste o filme Fuga para a Vitória. Sim, é um filme de 1984, acho 83, 84. 81. Olha, ainda mais antigo. Eu vi no cinema, é com o Stallone e com o Pelé, o verdadeiro Pelé, e com mais uma série de jogadores de futebol verdadeiros, e com atores também. Michael Caine, não é? Sim, Michael Caine, o Osvaldo Ardiles. Sim, o Michael Caine não era jogador de futebol. Sim, mas o Ardiles era. É uma ficção de um grupo de aliados, digamos assim, que joga contra nazis. É onde aparece o Pelé a fazer aquele cabrito, é assim que se chama, não é? Aquela é o Osvaldo Ardiles que faz o cabrito, e o Pelé faz o pontapé de bicicleta. Exatamente, pronto. Para nós, miúdos, que na altura jogávamos na rua, aquilo foi uma oportunidade. Foi como ver Deus. Não, foi uma oportunidade de aprender umas coisas, ou tentar. Foi uma espécie de tutorial. Não, é um filme que é bastante melhor do que parece, assim, por esta descrição, misturar jogadores verdadeiros com atores, e um filme de futebol. E apesar do Bruno ter toda a razão
quando diz que os filmes de futebol não conseguem, ou o futebol é difícil de transformar em filme. Eu acho que neste caso, e também porque é uma coisa heroica, eu acho que eles conseguem. É um filme do John Huston, não é? John Huston. E pronto. Eu estava para escolher também o Any Given Sunday, com o Al Pacino, porque acho que é um ótimo filme de desporto. Futebol americano, não é? Desporto de futebol americano, sim. E a minha terceira escolha teria sido o Karate Kid, É, pá, que também foi muito importante para quem cresceu nos anos 80. concordo absolutamente. Bruno Vera Amaral, isto vai ser rápido porque não há aqui muita justificação. Escolheste o Rocky. É o Rocky, claro. É mais um desses na categoria de filmes sobre desporto, sobre boxe, que são muito mais do que isso, porque claro que Exato. interessa menos aquilo que se passa dentro do ringue do que a história deste homem, que é um Zé Ninguém, e que se transforma em alguém mesmo não triunfando. Porque depois há esse lado. É uma grande história, foi um argumento do Stallone, não o deixaram realizar, porque tinham algumas dúvidas da capacidade dele para realizar, mas o filme ganhou os principais Oscars naquele ano, ganhou o Oscar de melhor filme, e continua a ser um filme muito, muito bom. Depois, claro, com as sequelas quanto a mim não estão ao mesmo nível, mas não deixam de ser divertidas de se ver, sobretudo aquela que talvez tenha sido mais marcante para a minha geração, que é o Rocky IV, mas claro, já estamos muito longe do desporto e muito longe do bom cinema, no caso do Rocky IV. Exato. Muito bem, final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.